Mateus, capítulo 24. Lembrando que hoje é a nossa última mensagem da série Os Sinais do Fim dos Tempos, os sinais da volta de Jesus. Enquanto você folheia a sua Bíblia, eu quero fazer menção daqueles que nos visitam nesta oportunidade. Está conosco o Pedro e a irmã, a irmã Lena, acertei? Louvado seja o nosso Deus. A irmã Lena, ela é irmã da Marli 2 vezes, irmã no Senhor Jesus e de sangue também. Deus abençoe a tua vida. Pedro, Deus abençoe. O Pedro acho que é a 2ª vez, né? E a Lena já é a 4ª vez, 5ª vez. Então devia ter apresentado só o Pedro. A Lena já é, né? E da próxima vez nem o Pedro vai ser apresentado, nós já arrebanhamos também. Deus abençoe, se sintam muito bem no nosso meio. Pela 2ª vez está conosco ali os pais do Matias. Pasmem vocês, eu lembro o nome da criança e esqueci dos pais. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? Como é que é? Eu sei que ele é filho adotivo da irmã Mirna, é um dentre os 50 que ela tem aqui em Palmas. Como é que é o nome mesmo? Ney e Samanta, Ney e Samanta. Eu já ia orar pelos pais do Matias, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vinda de vocês e eu apresento. Depois já é da casa também, já não apresento mais. Deus abençoe a vida de vocês. Os demais, né? Já estou familiarizado com os rostinhos de vocês, né? Temos já os irmãos que estão fazendo a classe de integração e logo na próxima assembleia estarão sendo recebidos como membros da igreja, e de repente vocês aí que nos visitam, já é nosso, né? O professor, olha só que situação que a senhora me colocou, Mirna, eu lembro do nome da filha dele, da Aurora, acabei esquecendo o nome do irmão ali, como é que é? Alexandre, né? O Alexandre, mas o Alexandre já é nosso, né? Já é a 10ª vez que ele está conosco. Deus abençoe também o Alexandre, a Aurora, a esposa, a irmã Carmen, né? São ali do Instituto Federal. Deus abençoe. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Vamos fazer a leitura, meus amados. Capítulo 24. Para nos contextualizarmos de uma melhor forma, nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 51. Eu sei que o versículo do 36 ao 40 foi ministrado semana passada, mas para nós nos localizarmos em algum ponto da pregação de hoje, eu quero ler também. Não vou estar pregando sobre esses textos, mas vou estar fazendo um breve comentário sobre ele. Mateus 24, 36 a seguir, nos diz assim a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Convido você para fechar os teus olhos e orar comigo mais uma vez, a fim de que o Espírito do Senhor tenha liberdade para trabalhar como quiser por meio desta mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, com alegria, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, reunidos como igreja, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, e nesse momento, Pai, agradecendo pelo privilégio que temos, pela liberdade que temos de cultuar a Ti, agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, crendo que há pessoas sedentas e necessitadas pela Tua palavra neste lugar, eu peço que o Senhor venha honrá-las, usando a minha vida para transmitir essa mensagem poderosa. Ela é poderosa porque é a Escritura Sagrada. Espírito Santo de Deus, toma a minha vida. Espírito Santo de Deus, trabalhe nos corações que estão aqui, a fim de que essa palavra possa ser não somente explicada, mas também aplicada, e que o nosso dia de amanhã possa ser diferente, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Então, finalizando a mensagem, a série de mensagens, o fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos, e só lembrando, nós ainda estamos falando de uma mensagem que Jesus Cristo estava transmitindo para o seu pequeno grupo, Jaque, no Monte das Oliveiras, aonde eles estavam conversando acerca do templo e da chegada plena do reino de Deus. É para os discípulos de Jesus para os seus discípulos que Jesus direcionou esta palavra, falando dos sinais, o que haveria de acontecer e também qual deve ser a nossa postura, sabendo da iminente volta de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Depois de 70, depois de Cristo, essa volta pode acontecer a qualquer momento. Bom, e veja que interessante, olha a ilustração que Jesus Cristo usa, uma ilustração que talvez, infelizmente, nós, moradores de Palmas, conhecemos muito bem. Jesus Cristo, ele vai usar para ilustrar a sua vinda como um ladrão que chega em hora que ninguém espera. Esse é o modelo, esse é o exemplo que Jesus dá para explicar como será o dia em que ele vai apontar nos céus. E ele vai dizer que assim como um ladrão, que normalmente pega as pessoas de surpresa, E lendo esse texto, refletindo nele, eu lembrei de um casal de amigo meu, que é a Marli e o Júlio. Pedi autorização para eles para usar. Bom, pedi para a Marli, não sei se ela falou com o Júlio, espero que sim, né? Qualquer coisa ela vai advogar ao meu favor. Mas eles acabaram relatando para nós, umas conversas ali, que aconteceu algumas vezes de que eles foram roubados ali na casa, né? Foram umas 2 ou 3 vezes, né, Marli? Talvez 4, né? Teve uma situação que até foi meio engraçada, meio cômica, né? Mas o ladrão acho que achou que a casa estava vazia e ele estava lá trabalhando, né, para ver se conseguia o sustento dele, tentando remover algo ali, mas ele não esperava que o Júlio estava na casa. E bem naquele momento coincidiu de o Júlio aparecer ali na porta, na janela, e quando ele viu o ladrão, ele estava ali. O que o Júlio fez? Deu um berro. E saiu o ladrão perdendo chinelo, perdendo boné,
e deu certo, né? Mas isso, nós cristãos vamos chamar, talvez de cristocidência, uma coincidência. Nem sempre nós temos a oportunidade de receber o ladrão que vem para nos roubar. Até porque devia ter um sindicato, né? E se nós soubéssemos o horário de atendimento dos ladrões, é das 10 à meia-noite, ficaria mais fácil. Por quê? Porque seria um horário que nós estaríamos vigiando. 10 à meia-noite é o horário que eles estão aí trabalhando. Então vamos ficar na espreita, nós não vamos dormir, nós não vamos mosquear, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Normalmente o ladrão nos pega no momento em que nós não esperamos. E é essa ilustração que Jesus Cristo usa para dizer, é exatamente desse jeito que será a vinda do Filho do Homem. Não que o Filho do Homem vem para roubar algo, ele vai vir para buscar aquilo que pertence a ele e para julgar os que não pertencem a ele. É isso que Jesus Cristo está dizendo. É por isso que ele vai usar essa ilustração. Por que Jesus usa essa ilustração, queridos? Nos dias de Jesus, essa atividade de roubar já existia, né? Não há nada novo debaixo do céu, é tudo a mesma coisa, já existia, né? Os ladrões eles tinham o costume de ou fazer um buraco na parede, que normalmente eram de argila, então eles estavam trabalhando bem tranquilos ali, fazia o buraco, metia a mão, pegava as coisas, saía, ninguém via. Ou também, às vezes, eles arrombavam ali a porta, se fosse uma casa mais abastada, entravam, pegavam as coisas e saíam. Mas, independente do método utilizado, o pai de família, ele era sempre pego, ou vamos dizer, normalmente, ele era pego de surpresa. O Júlio deu sorte numa vez, mas nas outras 3 ou 4, infelizmente, não teve tanta sorte assim. E normalmente é assim. Jesus Cristo, ele vai dizer, usando essa ilustração, a importância da vigilância. O pai de família não sabia a hora que o ladrão ia atuar. E é por isso que ele era pego de surpresa, por desconhecer o dia e desconhecer o horário do ataque do ladrão. Então ele era uma vítima. Talvez vocês vão lembrar, acho que foi o ano passado, né? Ou esse ano, o caso daquele Lázaro, aquele homem que estava causando muito medo por onde ele passava. Parece que ele entrava nas casas, matava as pessoas, estuprava as mulheres, roubava tudo, fazia, muitas coisas horríveis. E eu vi uma reportagem que os moradores de uma determinada região, sabendo que Lázaro estava por aquela região, eles ativaram o modo alerta do cérebro. Opa, eu estou em perigo e minha família está em perigo. O que eles fizeram? Pegaram alguns bens mais preciosos, pegaram a família e saíram daquela região, deixaram a casa. Se ele quiser entrar aí, vai fazer o que quiser, mas estamos seguros. Isso que essas pessoas nem sabiam se seriam atacadas pelo Lázaro e não sabiam nem o dia, nem a hora, que o Lázaro poderia chegar na casa delas. Mas elas estavam alertas só pelo fato de saber que ele estava na redondeza. Estavam vigilantes. Meus amados, é esse sinal de alerta que Jesus Cristo ele quer que nós estejamos ativados. Digamos que Jesus Cristo ele está na redondeza. E é por isso que ele vai exortar os seus discípulos, depois de falar sobre os dias de Noé, as pessoas que não estavam vigilantes, não estavam em alerta. Ele vai falar então sobre a importância da vigilância. Ele vai dizer: vigiem, vigiem. Mas é interessante, o que essa palavra quer dizer? O que é vigiar? Uma coisa tem que ficar claro para nós, queridos. Estarmos em estado de vigilância, ele é algo constante. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor Jesus vai voltar.
no ministério terreno de Jesus, ele não sabia o dia e a hora do seu retorno. Tanto é que ele fala, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, senão o Pai. É Ele que sabe. Hoje nós entendemos que Jesus Cristo, Ele sabe o dia, a hora, o ano, o mês em que Ele vai voltar. Mas eu queria que você pensasse o seguinte comigo. Você já parou para pensar e para imaginar se Jesus tivesse passado essa informação? Tobias capítulo 2, versículo 18, diz que Jesus Cristo voltará no dia 18 de novembro de 2023. Tomara que ninguém edite esse vídeo, né, queridos? Senão vão dizer, Pastor Batista está anunciando a volta de Jesus. Não é nada disso. É só um exemplo que eu estou dando. Imaginem se essa informação fosse dada a nós. Né? Está na Bíblia, nós sabemos o dia. Sabe o que eu acho que ia acontecer? Muitos que estão na igreja, que não estão se alimentando da palavra de Deus, e não estão cultivando um relacionamento com Deus, por meio da oração, talvez iam pensar dessa forma: bom, eu sei que é dia 18 de novembro de 2023 a volta de Jesus. Destaco, é só um exemplo, tá? Não vai falar para o teu vizinho isso. Jesus vai voltar dia 18 de novembro, então tem um plano. Vou viver a vida doidada até o dia 16, 17 de manhã ali. Vou curtir todas as delícias do pecado que o mundo oferece. E dia 17, se cair de repente num domingo, né, quem sabe, quero chegar na igreja, conversar com a irmã Mirna e falar: Mirna, ore por mim que agora eu quero aceitar Jesus. Já curti o mundão, já provei do pecado que é gostoso demais, fiz o que a minha carne desejou, agora como eu não quero sair com a pele tostada do inferno, né? Eu quero aceitar Jesus. É claro, meus queridos irmãos, que esse exemplo seria inútil, porque a salvação, ela não se limita apenas em responder com quem nós vamos morar depois da morte, mas ela também diz respeito a quem vem morar com a gente nessa vida. Então você não será salvo, você foi salvo, você é um salvo. E o verdadeiro eleito do Senhor Jesus, o verdadeiro salvo do Senhor Jesus Cristo, mesmo que Jesus tivesse anunciado o dia, a hora, o mês e o ano, ele ia escolher viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Porque essa é a função do Espírito Santo em nossas vidas, e você já decorou esse versículo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, justiça, juízo. Ou juízo e justiça, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, meus amados irmãos, não ia adiantar saber o dia e a hora. Talvez saber o dia e a hora só ia causar confusão na cabeça de pessoas que não foram convertidas pelo Espírito Santo, mas convencidas de uma forma racional, de que estar na igreja é legal, num aspecto social, num aspecto cultural, sem saber que é uma necessidade espiritual para o homem. Mas o fato, querido irmão, você que está aqui hoje, você que acompanha na internet, o fato é que, embora algumas religiões tentaram estabelecer o dia, a data, o ano, por contas matemáticas na Bíblia, e Deus me livre, se tiver muita matemática na Bíblia, eu saio correndo, eu abandono a teologia. É o Andrei que vai gostar, mas eu estou fora. Mas muitas religiões, fazendo conta e tudo mais, não, Jesus volta no ano tal, não voltou, não, mas é que faltou aqui a equação de segundo grau, vai voltar ali no ano tal, no dia tal, e não voltou, e assim foram insistindo, e até hoje continuam insistindo em cravar uma data, um dia e a hora, quando está claro na Bíblia que isso é um mistério,
que não foi revelado ao homem, que pertence a Deus. Embora muitos tentem estabelecer um dia, um horário, mas a verdade é que não tem como saber o dia. A única coisa que nós podemos ter certeza é que vai acontecer. E isso é por conta dos sinais que Jesus Cristo deixou, que já foram falados em outras pregações. E é justamente, queridos, esse ponto de interrogação quanto ao dia e a hora da vinda de Jesus que deve nos deixar alerta, vigilantes. Mas eu torno a fazer essa pergunta: o que é vigiar? O que será que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora? Será que Jesus Cristo está dizendo assim, Marcos, seguinte, cara, fica olhando para cima, principalmente de noite, a hora que chegar aquela lua de sangue, né? Olha, hoje a lua está de sangue, é a volta de Jesus, é hoje, né? Embora eu seja meio doido, às vezes eu estou orando, olhando para o céu, procurando um sinal. Eu faço isso às vezes. E se eu vejo alguma nuvem meio esquisita, eu já pego a Bíblia, né? Que Jesus volta enquanto estiver lendo a Bíblia e não estiver fazendo outra coisa. Brincadeira. Não, né? Jesus Cristo ele não quis dizer isso para mim, para você. Vigie, fique olhando para o céu, fique olhando pela janela, fique de olho nas notícias dos jornais. Não, não é esse vigiar que Jesus Cristo ele espera de nós. Até porque vocês vão lembrar lá de Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus Cristo termina de dar as instruções aos 500 discípulos que o acompanhavam ele ali no Monte das Oliveiras, né, depois que ele ressuscitou. Daí a Bíblia fala que Jesus ele é assunto aos céus, ele vai subindo. Veja que Jesus ele não some de repente, mas ele fez questão de encenar para os seus discípulos a subida dele até o céu, né? E os discípulos acompanhando, e Jesus vai sumindo lá nas alturas, e eles ficam lá olhando para cima, tipo, olha só que legal, será que a volta dele vai ser daqui uns 5 minutos, talvez 10? A ponto de Deus ter que mandar, né, uns anjos chamar a atenção. Ô varões galileus, presta atenção, vão ficar até que horas olhando para cima, né, com essa boca aberta aí, vão buscar lá o poder que vai descer do céu sobre a vida de vocês, para cumprir o objetivo de vocês. Não, vigiar não é ficar olhando para cima, não tem nada a ver com isso. Vigiar tem a ver com serviço. Vigiar tem a ver com usar os talentos, usar os dons que Deus colocou nas tuas mãos. E eu já disse em outras pregações e eu torno a repetir. Se você perguntar para mim, mas pastor, eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu vou ter que fazer uma pergunta. Você se entregou a Cristo de todo o teu coração? Depende da tua resposta. Se você me falar, acho que sim, eu vou dizer, eu acho que eu não posso responder para você essa pergunta. Se você me falar com convicção, sim, tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, eu vou dizer, então sim, com toda certeza você tem um dom, você tem um talento, e o teu Senhor colocou nas tuas mãos para que você frutifique. Então deixa eu dar uma notícia para você. Quando Jesus Cristo fala, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora, Ele está dizendo, trabalhem. Amados, por muito tempo, alguns cristãos têm entendido que a exortação de Jesus para vigiar diz respeito a, cuidado, como você não sabe o dia e a hora, tomara que você não esteja pecando na volta de Jesus, porque se você estiver pecando justamente na volta de Jesus, vai dar ruim para você. Você vai perder a tua salvação. Se fosse isso, queridos, pensa só. Quantos aqui pecam até hoje? Levanta a mão. Olha aí, ó. Todos nós pecamos e pecamos todos os dias, infelizmente. E se você fica aborrecido com o pecado que você comete, glorifique a Deus. É um diagnóstico de que o Espírito do Senhor habita em você. Mas, amados, se você pensar que
você perde a tua salvação, que foi conquistada na cruz, por um preço que não é ouro nem prata, mas é sangue, sangue do próprio Deus. Se você achar que o pecado faz você perder essa salvação, você vai ser salvo por sorte, ou você vai ser condenado por azar. Se eu peco todo dia, e se de repente Jesus decidir voltar justo amanhã, o dia que eu estou tendo uma DR com a minha esposa, isso não acontece entre nós dois, né? Nós somos santos, um casal perfeito que se ama, a gente não briga. Pronto, acabei de mentir. Jesus tem misericórdia de mim, né? Tem vezes que a gente tem esse problema. Mas eu estou tendo um problema e eu acabei perdendo a cabeça com a minha esposa, falei o que eu não devia, falei que, um monte de coisa, pequei. E naquele momento o meu Senhor aponta no céu, puxa vida, uma vida santa, renunciei tanta coisa, vivi tanta coisa com Deus, mas que azar o meu, bem na hora que eu pequei, Jesus voltou. E isso vale para o outro lado, o cara fez o que não presta a vida toda, mas de repente naquele dia, alguém falou para ele, aceita Jesus, sem explicar o Evangelho, ele diz, aceito, apareceu Jesus no céu. Essas pessoas vão para o céu, vão dizer, que sorte a minha, ainda bem que eu estava lendo a Bíblia na hora que Jesus voltou, né? Ainda bem que eu estava orando na hora que Jesus voltou, né? Porque senão onde é que eu estava agora? Ou seja, eu fui salvo pelas obras de quem? Pela minha obra. E será que a obra humana tem capacidade de salvar alguém? Então é a obra dele que nos salva. Por isso nós podemos confiar no que ele fez na cruz por nós. Então, que fique claro, vigiar não é ficar olhando pela janela, e vigiar não é uma questão de sorte ou azar de Jesus voltar bem naquela hora que você deu aquela manquejada, e não estou incentivando você a pecar, que fique claro isso. O pecado é algo que continua aborrecendo a Deus. O pecado é o motivo pelo qual Jesus sofreu aquelas 6 horas na cruz do Calvário. E como Paulo fala aos Romanos capítulo 6, conversava isso hoje com os nossos queridos futuros membros aqui, como que nós vamos continuar pecando ou praticando o pecado sem se aborrecer, nós que morremos para o pecado, quando vivemos para Cristo? Então não há desculpa para pecar. Mas Jesus Cristo não está falando isso. Quando ele fala vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora, ele está dizendo assim, trabalhem constantemente para o reino do teu Senhor. E para explicar melhor esta ordem que Jesus Cristo deixa para mim e para você, ele vai usar a parábola do servo fiel e prudente, ou o servo mau, que está ali do versículo 45 até o versículo 51. Aí Jesus Cristo vai falar, quem é, pois, o servo fiel e prudente? E é importante nós destacarmos o significado dessa palavra, prudente. Fiel, está claro para nós, é alguém que é devoto a um Senhor, alguém que é fiel a um Senhor. Mas essa palavra prudente, da palavra grega prônimos, quer dizer um sábio estado mental ou espiritual que resulta em atos ditado pela sabedoria. Em outras palavras, ser um servo prudente, num contexto bíblico, quer dizer aquela pessoa que age conforme a sabedoria que ela busca. E Tiago, não eu, o irmão do Senhor, na sua epístola, ele vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que derrama do céu. E é essa sabedoria que guia o servo fiel e prudente. As atitudes desse servo fiel e prudente são baseadas na sabedoria que vem do céu. E o que esse servo, que é descrito ou ilustrado, relatado por Jesus, ele está fazendo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens.
Então Jesus Cristo está falando, aquele servo que é guiado pela sabedoria divina, ele vai colocar o seu coração na missão que ele recebeu do seu Senhor. Nesse contexto, Jesus está usando a figura do servo administrador. Era aquele servo com um cargo mais elevado, responsável pelos demais servos daquela propriedade. Então o Senhor chega e fala, meu amigo, eu confio em você, então você, servo administrador, se encarrega de dar o sustento para os demais servos no tempo certo. E faça isso com zelo, porque eu estou me ausentando, sem previsão do meu retorno. E o que esse servo faz? Com prudência, todos os dias ele está trabalhando, e Jesus Cristo vai dizer, bem-aventurado é o servo que se achar fazendo conforme o seu Senhor lhe ordenou. A palavra bem-aventurado do grego, makarios, quer dizer feliz, mas é uma felicidade que não depende das circunstâncias terrenas, vem do céu. É uma felicidade que te motiva a trabalhar para o teu Senhor. É uma felicidade que te motiva a cumprir a missão que você recebeu do teu Senhor. Por que esse servo é feliz? Por estar fazendo tudo com zelo. Você que trabalha em alguma empresa e você exerce a tua função com zelo, honrando os teus senhores. Você pode se relacionar com esse servo. Mas por que esse servo é feliz? Porque o Senhor dele, quando voltar, vai voltar de surpresa. Porque se o Senhor falasse, volto no dia 18 de janeiro de 2023, né? Até o dia 17, o que esse servo estaria fazendo? Espancando os demais servos, enchendo a cara, fazendo tudo que a carne dele queria. Aí no dia 17, 18 de manhã, ele ia começar a fazer o que o Espírito conduz, o que a sabedoria conduz. Por que esse servo ele é feliz? Porque quando o seu Senhor voltar, ele vai chegar e ele vai conversar com os outros servos. E aí, como é que foi, Johanna? Eu deixei o Luan responsável, ele deu o sustento certo para vocês? Deu? Ô Evandro, o Luan que era o servo administrador, ele levou o sustento quando você precisou? Levou? Maravilha. Como é que foi, Alexandre? Deu certo? Luan, vem cá. Parabéns, cara. Você fez tudo conforme eu pedi para você. Agora você foi fiel no pouco. Sobre o muito, eu vou colocar você. Essa é a recompensa. Nesse contexto, nesse contexto trabalhista, esse servo ele espera uma promoção. Né? O Senhor deixou ele responsável pelos demais servos, agora o Senhor vai trazer ele para uma promoção onde ele vai ser responsável por tudo que o Senhor tem naquela propriedade. Mas e como que isso se aplica a nós? Olha que interessante. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Jesus Cristo ele fala, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Você que um dia teve um encontro com Jesus, você recebeu minas, você recebeu talentos, você recebeu dons. Puxa, isso é motivo de alegria, depende. Como depende? Depende de como você está usando o que você recebeu. Se você tiver ousadia, você vai trabalhar para isso frutificar. Agora, se você fizer corpo mole e viver a vida do jeito que você quer viver, você vai enterrar essas minas, você vai enterrar esses talentos para dizer, Senhor, está aí, estou devolvendo o que é teu. Mas se você cumprir com a tua missão, naquele dia que o nosso Senhor voltar, Ele vai dizer, bem-aventurado, você fez tudo conforme eu esperei, agora entra. Agora de servo administrador, você passa a ser um servo governador, e você vai se assentar comigo no meu trono, e você vai reinar comigo. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser servos, mas nós vamos governar com o nosso Senhor, na Nova Jerusalém. É o que eu mais espero, e é o que eu quero fazer você desejar nessa noite. E eu sei que as coisas dessa vida prendem a nossa atenção.
A gente se apega ao trabalho, a gente se apega a estudos, tem as coisas da casa para fazer. Eu sei, eu sou vítima disso também. Lá em casa, meu apelido é Estrela Cadente, né, Sheila? Sempre que eu passo, ela faz um pedido. Então, a gente fica refém das atividades. A gente fica refém disso. Mas nós não podemos perder o foco, meus amados irmãos. A tua principal missão é fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Isso é vigiar. É por isso que Jesus Cristo, no versículo 36 ao versículo 39, ele vai estar citando o exemplo de Noé. Essa geração é igualzinha à geração de Noé. E olha o que eles faziam: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. É pecado isso? Não levando em consideração o contexto de álcool ou não, é assunto para uma outra pregação, né? Mas, é pecado casar, se dar em casamento? Não é pecado, não há erro nisso. O problema é que o foco daquela geração estava nas coisas desse mundo, dessa terra. Eles não deram atenção à pregação de Noé, quando ele falava: gente, vai chover, vai vir um dilúvio, está vindo. Eu vou começar a construir uma arca enorme, vocês precisam entrar nessa arca, não vai ter salvação fora dessa arca. Aí o povo o que fez? Comia e bebia. Casavam, davam casamento, plantavam, colhiam e ignoraram o chamado divino para a salvação. E eu tenho zelo por vocês, queridos, não ignore o chamado para a salvação. Não ignore, entrem na arca. Garanto para você, é melhor estar dentro da arca, com cheiro de cocô, um monte de bicho, do que fora dela. Amados, assim como o servo mau, aquela geração foi, e nós estamos vendo a nossa geração agir também. Qual que é a característica do servo mau? E eu fecho a minha Bíblia aqui. Qual que é a característica do servo mau? O servo mau, ele teve uma percepção. Qual que foi a percepção que ele teve? O meu Senhor demora para voltar. E eu sei que você já pensou isso também, não pensou? Jesus está demorando para voltar? Ou será que só eu que penso essas coisas? Será que é só eu que... Pô, Jesus, está na hora já, né? Aponta aí. Só que o servo mau, tendo essa percepção, ele vai falar com ele mesmo, diferente do servo que é conduzido pela sabedoria divina. Esse servo mau, ele é conduzido pelos seus desejos carnais. E ele vai dizer: já que o meu Senhor demora para voltar, se não veio semana passada, não veio mês passado, é bem difícil que ele venha semana que vem. Eu vou aproveitar a vida. E aí ele vai se envolver com as boas amizades, vai começar a encher a cara, aí ele vai começar a abusar da autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dele, e vai começar a espancar, ao invés de cuidar dos demais servos, ele vai começar a espancar os demais servos. Ou seja, ele está vivendo a vida do jeito que ele quer. A questão é que o Senhor vai voltar. E vai ter surpresa, tanto para o servo prudente, como para o servo mau. Os dois vão ser pegos de surpresa, quando o Senhor voltar. Só que o servo fiel e prudente, ele vai ter aquela surpresa, somada com uma grande alegria. Meu Senhor voltou, e eu pude fazer tudo com zelo, do jeito que Ele pediu, e vai ser promovido. E o servo mau também vai ter surpresa. Ele vai dizer assim, eu não esperava que ele voltasse agora. O que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz da minha vida? Eu curti a vida do jeito que eu quis. Eu fiz o que o meu nariz mandou fazer. Eu fiz o que o meu coração me guiou para fazer. Sem considerar que o coração é enganoso. Ele mente para nós. Vai ser momento de tristeza, vai ser um momento de remorso. Precisa ficar claro uma coisa: a misericórdia e a graça de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas hoje, mas o dia que o nosso Senhor voltar, se encerra a graça e a misericórdia.
não tem tempo para arrependimento. Então, igreja do Senhor Jesus, você recebeu dons, você recebeu talentos, use, frutifique. Frutifique. Amados, muitos afirmam acreditar na volta de Jesus. Muitos. Pessoas que frequentam a igreja, não, ele vai voltar, não, estou sabendo. Só não sei o dia e a hora, mas ele vai voltar, beleza. O problema é que a vida que essas pessoas vivem não condizem com essa crença. Porque vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Pelo contrário, vivem como se fossem viver eternamente nessa vida. Deixa eu falar algo para você, deixa eu falar um mistério para você. Você não é eterno. A tua vida é como a neblina. E teve uns dias aí que a gente pôde ter uma experiência bacana com as neblinas, né? A tua vida é um sopro. E eu pergunto para você, como você tem vivido a sua... Você está vigiando, agora sabendo o que significa vigiar? Ou você está aproveitando? Que o Senhor Deus nos abençoe. É uma palavra que me pegou. Antes que você pense que eu vim aqui dar do dedo, né? Dizer, para o pastor é fácil. Não. Acho que ontem mesmo estava orando, perguntando para Jesus, será que eu estou fazendo o que o Senhor quer mesmo? Será que eu não estou vivendo para mim? Eu estou correndo atrás de algumas coisas dessa vida. Será que eu não estou exagerando, Jesus? Me mostre. Me mostre. Faça essa oração também. Fique em pé comigo nessa noite.